Você está cansado? Sente como se estivesse lutando sozinho, como se ninguém visse o peso que você carrega no peito. E às vezes nem você entende porque ainda está de pé. Tem dias que a fé parece pequena demais, o coração fraco demais, e o silêncio de Deus alto demais. Você ora, espera, e parece que nada muda. Mas e se eu te dissesse que há uma fonte de força esperando por você? Uma voz antiga, mas viva, que atravessa os séculos para alcançar o seu coração hoje. Essa voz está nos Salmos, palavras que já sustentaram reis, pastores e pessoas comuns como eu e você. Hoje, eu quero te levar por um caminho de esperança. Quero te mostrar 7 salmos poderosos. Salmos que têm o poder de levantar os caídos, restaurar os cansados e reacender a fé adormecida. Não como uma fórmula mágica, mas como um bálsamo para sua alma. Porque mesmo quando tudo parece perdido, a palavra de Deus continua viva. E é nela que vamos encontrar força, consolo e direção para atravessar os dias mais difíceis. Os salmos são como canções escritas com lágrimas, palavras que nascem do fundo de almas aflitas, mas que encontraram esperança mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Eles não foram escritos por quem vivia em palácios tranquilos, mas por quem passou por guerra, traição, perda e solidão. E mesmo assim, escolheram adorar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era rei, mas antes disso foi rejeitado, perseguido, humilhado. Ele escreveu salmos de vitória, mas também de angústia. E é isso que torna os salmos tão reais. Eles falam com quem chora em silêncio e não tem mais forças para continuar. Os salmos não escondem a dor, mas também não deixam que a dor tenha a última palavra. Eles nos ensinam a transformar feridas em oração e orações em confiança, porque quando tudo parece desabar, ainda podemos dizer: Tu és o meu Deus. O poder dos salmos está justamente na verdade que carregam. Eles nos lembram que não estamos sozinhos na luta, que outros já caminharam por esse vale escuro e encontraram em Deus um abrigo seguro, um lugar onde o coração cansado pode descansar. Sabe aquele momento em que a alma grita, mas ninguém escuta? É aí que os salmos entram como um abraço invisível. Eles dizem o que você queria dizer, mas não conseguia. Dão voz à sua dor e, ao mesmo tempo, sussurram esperança. É como se Deus respondesse através das palavras deles. Quando você lê um salmo, não está apenas lendo um texto antigo, está ouvindo uma oração que já subiu aos céus e foi ouvida. Está participando de um clamor que atravessou séculos. Está tocando algo eterno que ainda pulsa com vida. É por isso que nos momentos difíceis, os salmos são tão poderosos. Eles não negam a realidade da dor, mas te levam a enxergar uma realidade maior. A presença de Deus no meio da tempestade. Um refúgio invisível, mas real. E agora, à luz dessa verdade, vamos mergulhar juntos em 7 salmos poderosos. 7 vozes que ecoam fé, coragem e consolo. 7 caminhos para o coração cansado reencontrar o fôlego da alma. Vamos começar pelo mais conhecido, mas talvez o menos compreendido. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes já ouvimos essas palavras, mas quantas vezes realmente vivemos como se acreditássemos nelas? Esse salmo não é só um poema bonito. É um lembrete profundo de que não estamos sozinhos, mesmo nos vales mais escuros. Imagine um pastor no deserto, guiando ovelhas cansadas, cuidando, protegendo, vigiando cada passo. Assim é Deus com você. Mesmo quando você sente que tudo está desmoronando, Ele está ali, silencioso às vezes, mas presente. Deitar-me fazem verdes pastos. Sabe o que isso significa? Que Deus nos dá descanso, mesmo em tempos de guerra interior. Ele nos conduz à calmaria, e não apenas onde queremos, mas onde precisamos estar.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é pelo que fizemos, nem pelo quanto merecemos. É por quem Deus é. Ele nos guia porque nos ama. Mesmo quando a gente se perde, Ele ainda chama pelo nosso nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sim, há vales escuros. E sim, às vezes sentimos medo. Mas Davi não disse que Deus nos livra do vale. Ele disse que está conosco no vale. A força desse salmo está na presença, não na ausência do problema. É saber que Deus está ali, mesmo quando tudo parece escuro demais. E essa presença muda tudo. Ela sustenta, renova e transforma. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus não apenas te protege, Ele te honra. Mesmo cercado por opositores, Ele te chama para sentar, descansar e confiar. Isso é intimidade com o Pai. Esse salmo é um refúgio. É para ser lido devagar, respirado com o coração, porque ele fala com quem está exausto, inseguro, machucado, e diz: você não precisa vencer sozinho. O pastor está aqui, e ele vai te conduzir até o fim, onde só ele tem acesso. Um refúgio que não pode ser abalado por notícia ruim, nem por tempestade emocional. É ali que o coração encontra abrigo verdadeiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O texto não diz que não haverá armadilhas, mas diz que Deus livra, protege e conduz. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando o livramento é invisível, Ele age. A vida nos cerca de perigos ocultos. Palavras mal intencionadas, pessoas tóxicas, ciladas sutis. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele envia seus anjos, guarda nossas saídas e entradas, nos cobre com suas asas, como uma águia que protege seus filhotes. Você já se sentiu sem saída? Como se estivesse no meio de um campo de batalha espiritual. Salmo 91 é como um escudo invisível. Ele te lembra que o medo não tem mais poder do que a fé, e que você não está lutando sozinho. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é arrogância espiritual. É confiança em quem te guarda. É saber que você pode até ver a guerra, mas quem cuida de você não dorme. Esse salmo precisa ser mais do que lido. Precisa ser vivido, declarado, absorvido, porque ele tem poder. E esse poder não está nas palavras em si, mas no Deus que as inspirou. Salmo 91 é para dias de medo, noites de angústia e pensamentos confusos. Ele não ignora os perigos, mas nos lembra: quem está com Deus está no abrigo mais seguro do universo. Nada, absolutamente nada, escapa das mãos dele. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não diz que ele vem, diz que ele é presente, imediato, fiel. Esse salmo é para os dias em que tudo parece desabar, quando a terra treme, quando os fundamentos se rompem. Ele fala com quem vive crises emocionais, espirituais, financeiras, com quem perdeu o chão e precisa se lembrar que Deus não perdeu o controle. Mesmo quando o coração está abalado, o trono dele permanece firme. Nada o surpreende e nada o detém. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude. Você percebe a ousadia dessa fé? Não é negação da dor, é confiança absoluta, mesmo diante do caos. É saber que o Criador do mundo também cuida do seu mundo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse versículo é como água fresca em meio ao calor da batalha. Enquanto tudo lá fora parece tumultuado, dentro da alma, Deus faz nascer um rio de paz, um fluxo contínuo de esperança. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Essa é a essência do Salmo 46. O mundo pode tremer, as pessoas podem falhar, as portas podem se fechar, mas Deus não muda. E quem está nele permanece firme. Cesse a guerra, quebre o arco, queime os carros no fogo. Deus não apenas entra na batalha, ele encerra batalhas. Ele traz paz onde só havia gritos.
Ele cala a voz do medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez seja essa a parte mais difícil, aquietar. Mas é nessa pausa, nesse silêncio, que Deus se revela de forma mais íntima, não nas correntes do barulho, mas no sussurro da confiança. Salmo 46 não é para recitar por medo, é para declarar por fé, porque o mundo pode estremecer. Mas o coração que confia em Deus nunca estará desamparado. Ele é o refúgio, mesmo nas tempestades que não cessam. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta revela muito mais do que desespero. Ela revela consciência de que existe um lugar para onde olhar, mesmo quando os olhos estão cheios de lágrimas. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A resposta não vem de onde esperamos. Ela não está nos montes, está acima deles. Nosso socorro não vem do governo, do dinheiro, de ninguém. Vem do Criador, que tem autoridade sobre tudo. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Sabe aquela sensação de que você vai cair a qualquer momento? Como se estivesse à beira de um colapso? Esse versículo é como uma mão invisível te segurando, mesmo quando você não sente. Deus é vigilante, não cochila, não dorme, não se distrai. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você dorme, Ele guarda. É um pai que nunca tira os olhos dos filhos. O Senhor te guardará de todo o mal. Isso não significa que o mal não tentará te atingir, mas significa que ele não vencerá. Você pode até se machucar, mas não será destruído, porque a mão de Deus está sobre você. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, hoje, amanhã, para sempre. Não é proteção por um momento, é uma aliança eterna, uma promessa que te acompanha onde quer que você vá. Salmo 121 é um chamado à confiança, é olhar para cima, mesmo quando tudo te puxa para baixo. É lembrar que o céu continua de pé, mesmo quando tudo aqui embaixo parece ruir. É esperança que não falha. Se você está cansado, olhe para os montes. Depois, olhe acima deles. Lá está o seu socorro. Lá está o Deus que nunca falha e que nunca vai te abandonar. Salmo 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Esse salmo fala com quem já foi despedaçado pela vida, com quem já teve o coração ferido, traído, abandonado, mas também com quem decidiu não se endurecer por causa da dor, porque é no quebrantamento que Deus se aproxima com mais ternura. Davi escreveu esse salmo num momento delicado. Fugia pela vida, se escondeu entre inimigos, fingiu até ser louco, mas mesmo ali, no esconderijo do medo, ele descobriu algo poderoso. Deus estava perto. E essa presença era mais forte do que qualquer ameaça. Muitas são as aflições do justo. Sim, ser justo não nos livra da dor. Ao contrário, muitas vezes parece que quem escolhe andar com Deus também escolhe carregar cruzes pesadas. Mas a promessa é clara. O Senhor de todas elas o livra. Esse salmo é um chamado à sinceridade. Às vezes, achamos que precisamos estar bem para falar com Deus. Mas o que Ele quer é o coração nu, real, sem máscaras. O quebrantamento é um tipo de oração silenciosa que sobe aos céus como perfume puro. Clamaram e o Senhor os ouviu. Você já clamou com a alma? Já chorou sem palavras, esperando apenas ser ouvido? Esse versículo é a resposta. Deus ouve. Não apenas as palavras, mas os suspiros do coração. Ele livra todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. Mesmo que pareça que tudo vai ruir, Deus preserva o essencial. Ele mantém de pé o que realmente importa e transforma estilhaços em testemunhos. Salmo 34 é para quem está em pedaços, mas também é para quem ainda crê, mesmo sangrando. Ele é bálsamo. Não para esconder as feridas, mas para curá-las. Deus se aproxima dos quebrados. E é nessa proximidade que nasce a verdadeira restauração. Se o seu coração está ferido, não esconda. Mostre a Deus como Ele está. Ele não se assusta com suas dores,
Ao contrário, é no meio delas que ele mais se revela. E é com esse coração que vamos para o próximo salmo. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Esse salmo nasce da ousadia da fé. É como uma declaração de guerra contra o medo. Davi não disse que não havia inimigos, mas declarou que nenhum deles era maior que o Deus que o guardava. A luz de Deus é mais do que iluminação. É direção, revelação, clareza. É aquilo que dissipa a confusão mental, a escuridão emocional e traz paz onde só havia dúvida. Uma coisa pedi ao Senhor. Davi podia ter pedido vitórias, ouro, conforto, mas pediu presença. Desejou habitar na casa de Deus, ver sua formosura. E isso diz muito sobre um coração que encontrou o essencial. Ele me esconderá no seu pavilhão. Não se trata de escapar do mundo, mas de ser envolvido por Deus no meio da guerra, como um soldado cansado que encontra abrigo no meio da trincheira. E ali recupera forças. Esse salmo nos lembra que coragem não é ausência de medo. É a escolha de confiar, mesmo tremendo. É saber que mesmo quando tudo parece ameaçador, a presença de Deus ainda é suficiente. Ainda é abrigo, ainda é escudo. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Esperar não é passividade, é resistência, é manter o coração firme, mesmo quando o corpo quer desistir. É esperança vestida de paciência. Salmo 27 é para quem luta contra a ansiedade, contra a pressa da alma, contra os monstros invisíveis da mente. E nos lembra que a verdadeira força não vem de fora, mas de um coração que escolhe confiar dia após dia. Se o medo tem te travado, deixe esse salmo ser sua oração, não como fórmula mágica, mas como escudo. E com esse escudo seguimos para o último salmo de hoje, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo é quase um suspiro de alívio, como quem diz, Ele me ouviu, enfim. Mas também é um testemunho de espera, porque nem sempre Deus responde no tempo que queremos. Há um tipo de dor que nasce no intervalo entre a oração e a resposta. Esse salmo fala sobre isso, fala sobre quem grita e ouve o silêncio, mas decide permanecer, crer, confiar mesmo assim. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Essa imagem é forte. É como estar atolado, preso, sem saída. Talvez você já tenha se sentido assim, sem chão, sem perspectiva, sem luz. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Quando Deus age, Ele não apenas te puxa do buraco, Ele te coloca num lugar firme, Ele te dá estabilidade, clareza, direção. Ele reconstrói a confiança que a dor tentou destruir, pôs um cântico novo na minha boca. Deus muda a canção da nossa alma. Aquilo que era lamento vira louvor. O pranto vira testemunho. O vazio vira plenitude. Muitos verão isso e temerão. Sua dor não é em vão. Sua espera não é em vão. Quando Deus te levantar, outros vão ver e crer. Salmo 40 é um hino para quem não tem pressa. Para quem entende que milagre verdadeiro é aquele que transforma de dentro para fora. Não apenas muda a situação, mas molda o coração. E quando esse processo termina, você olha para trás e percebe, foi difícil, mas valeu a pena. Porque Deus não apenas te respondeu, Ele te transformou no caminho. Agora que falamos sobre cada um desses salmos poderosos, chegou o momento mais importante deste vídeo. Não é apenas sobre ouvir, é sobre se entregar, abrir o coração e orar com sinceridade, porque a palavra foi lançada e agora é hora de regar com fé. Vamos juntos fazer uma oração poderosa. Não importa como você está agora, o que importa é que Deus está aqui e Ele ouve cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento silencioso. Ore comigo com fé e com entrega, nem para orar. Mas aqui estamos, porque sabemos que Tu és refúgio, Tu és pastor,
protetor, Pai, obrigado por nos lembrar, através dos salmos, que não estamos sozinhos. Mesmo quando andamos pelo vale escuro, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Mesmo quando tudo desaba ao redor, tu permaneces inabalável. Mesmo quando o medo nos paralisa, a tua luz nos guia. E mesmo quando ninguém vê a nossa dor, o Senhor vê. Pai, ajuda-nos a confiar, mesmo sem entender, a esperar, mesmo sem ver saída, a acreditar, mesmo quando o coração vacila, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e que os teus salmos se tornem abrigo para a nossa alma. Dá-nos descanso em meio às lutas, acalma nossos pensamentos barulhentos, fortalece nossas emoções frágeis, restaura nossa fé que está desgastada e sopra vida nova sobre tudo que parecia morto em nós. Coloca em nós um cântico novo, Senhor, mesmo que ele nasça entre lágrimas. Ensina-nos a esperar com paciência, a habitar na tua presença como quem encontrou o lar, a não apenas sobreviver, mas viver confiando no teu amor. Visita agora quem ouve essa oração com o coração aflito. Que cada salmo mencionado hoje se torne vida, direção e consolo. Que o Salmo 23 traga descanso. Que o Salmo 91 renove a confiança. Que o Salmo 40 nos ensine a esperar com fé. E que no fim, a tua presença seja tudo o que precisamos. Porque se temos o Senhor, temos tudo. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Você ouviu hoje sobre 7 salmos poderosos, cada um deles uma fonte de força e esperança. Um convite para confiar mais em Deus, mas ouvir não basta. A fé precisa ser vivida, praticada, experimentada no dia a dia. Então, pergunte-se, onde você tem tentado caminhar sozinho? Em que áreas da sua vida falta entregar o controle? Como você pode, hoje mesmo, escolher confiar no pastor que não falha? A jornada da fé é feita de pequenos passos, de momentos de descanso no esconderijo do Altíssimo, de olhar para os montes e lembrar que o socorro vem do Senhor, de abrir o coração quebrantado para ser curado e de esperar com paciência, sabendo que Deus está agindo. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a dar um passo agora. Deixe seu comentário. Conte qual salmo mais falou com você. Compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé. Ative as notificações para não perder nenhuma palavra de conforto e transformação. Aqui você encontra um lugar seguro para crescer espiritualmente. Lembre-se, você não está sozinho. O Deus dos Salmos está contigo, hoje e sempre.